atrás. 15 horas e 45 minutos e vamos falar de inflação. Um dos destaques de hoje foi a divulgação do IPCA 15, a prévia da inflação oficial, que registrou variação de 0,81% agora no mês de novembro. Nós vamos falar sobre isso com o André Brás, que é economista da FGV Ibre. André, boa tarde. Olá, Denise. Boa tarde para você e para os ouvintes. Bom, a gente pegando o IPCA 15, primeiro, ele superou as projeções do mercado financeiro, que trabalhava na média com 0,72, foi o maior para o mês de novembro desde 2015. O acumulado do ano chega a 3,13%, acumulado em 12 meses, 4,22%, e agora supera o centro da meta. E com um detalhe, agora todos os grupos de preço tiveram altas, não é? Todos os grupos, a alimentação ainda é um dos destaques, mas não só. Exatamente. A alimentação continua como principal destaque, mantém a posição de grupo, né, com maior influência na inflação de 2020, mas já há um espalhamento maior da pressão inflacionária. Nós vimos mobiliário subindo de preço, material de construção subindo de preço, eletroeletrônico subindo de preço. Então, tem um espalhamento muito maior. Os destaques dessa apuração em 12 meses, ainda não chegam a influenciar muito a inflação, ainda estão com uma taxa acumulada baixa, material de construção, mobiliário e tal. Mas há um potencial para que isso mude nos próximos meses. Então, é uma pressão inflacionária que começa em 2020 e vai pressionar 2021. A alimentação deve sair um pouco de foco no ano que vem e os outros grupos, né, incluindo aí preços administrados, devem ganhar influência e representatividade. Então, a gente vai ficar com uma inflação colada na meta para esse ano, que é de 4%, e para o ano que vem, quem sabe até acima dela, lembrando que a meta de 2021 é 13,75%. E esse espalhamento traz mais preocupação ainda, porque a tendência seria de uma retomada mais firme da atividade econômica no ano que vem. Isso permite, inclusive, recomposição de margens em alguns setores que estão com preços ainda achatados, não tiveram condição de repassar todo o aumento que houve, por exemplo, de insumos, de matérias-primas. E mais cedo nós estávamos falando da questão de escassez de alguns produtos, que também leva a aumento de preços, né? Isso, houve uma desmobilização da estrutura produtiva de vários segmentos. Mobilizá-lo novamente leva algum tempo. Há um avanço na procura por insumos nesse momento, e esse avanço, é claro, cria um gargalo, né? A estrutura produtiva não está preparada para atender prontamente, e há essa sensação de escassez, né? E isso já forma uma nova pressão sobre os preços. Os preços são pressionados tanto pelo aumento que alguns acumularam em dólar, quanto pela desvalorização do real. Então, são dois movimentos que comprimem a estrutura produtiva e que forçam o aumento de preços. Agora, vamos ver se esse fôlego se mantém para o ano que vem. Uma parte dessa demanda que vem sustentando esse aquecimento foi construída com base naquela poupança que a classe média acumulou no período mais agudo da pandemia. Com a vida voltando mais ao normal e o orçamento das famílias se esgotando com mais facilidade, esse colchão aí tende a ficar um pouco mais fino. Então, essa demanda também tende a esfriar, mas a pressão dos custos continua. E isso deve pressionar o IPCA ao longo de 2021. E teve auxílio emergencial que também reforçou e ajudou na formação dessa poupança, né? E acaba no final do ano. Exato. Ela tem uma vida muito curta, porque também não foi um período muito grande, e isso pode segurar um pouco a demanda. Mas tudo depende um pouco de como a atividade econômica retoma. E ela vem retomando com um nível de aquecimento um pouco maior do que se esperava, tanto é que vários setores da atividade econômica já buscam por matéria-prima, tentando garantir preços, porque existe ainda incerteza cambial, e tentando também se preparar para uma demanda um pouco mais aquecida. Mas vamos ver, né, como é que essas variáveis se comportam nos próximos meses. A gente tem desequilíbrio, inclusive, de produtos alimentícios. A gente teve o grande vilão que foi o arroz, mas você pega vários outros produtos, também tem uma dificuldade de buscar no mercado, amendoim, por exemplo. Aí falta algodão, que é matéria-prima para algumas roupas, para confecção. Tem toda uma cadeia aí desequilibrada, não é? Tem. Hoje, o destaque da apuração de hoje foi colchões. Colchões apresentou uma alta expressiva na apuração desse IPCA 15. E vários outros segmentos estão vivendo esse problema com matéria-prima. Está ficando mais cara, não só porque a nossa moeda desvalorizou, mas como o preço em dólar de muita subiu, como o cobre, por exemplo, ficou muito mais caro e é um desafio para a construção civil. PVC também se apresenta como um desafio, e isso tudo, de certa maneira, se materializa no IPCA também, porque
existe lá material para reparo de residência e tal, vestuário também, mostra aumentos um pouco mais fortes do que o esperado, ainda que se considere alguma sazonalidade, né, na taxa que o 15 nos antecipa para novembro. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que há um aquecimento ali, há uma pressão inflacionária um pouco acima do que se previa, tanto é que o IPCA 15 veio acima do que o mercado conseguiu prever. E tem uma questão também, né, André, que a gente já teve vários momentos aqui no Brasil que nós tivemos inflação pressionada, mesmo com o desempenho fraco da economia. Então, você esperar uma retomada cautelosa, aí não uma disparada da atividade, também não significa que a inflação vai ceder em função disso. Com certeza. E o nosso índice de preço ao produtor, o IPA, aqui da FGV, um pouco antecipa isso. Porque o IPA provocou um descolamento do IGP em comparação ao IPCA, mostrando essa pressão que vinha se construindo em torno de matérias-primas. As matérias-primas dentro do IPA só acumulam variação em 12 meses, que supera a casa de 60%. E é claro que isso vai chegar na nossa estrutura produtiva e vai criar um desafio maior para o varejo. E isso já vem se construindo nas últimas apurações do IPCA. Agora, se imaginava mesmo no começo dessa pressão toda que fosse muito relacionada a alimentos e uma pressão transitória, porque no caso de alimentos você amplia a oferta, né? Inclusive os ciclos de produção acompanham muito a evolução de preços, essa questão da demanda, mas depois a gente vê que vai além disso, não tem o transitório pode não ser tão transitório assim, né? Não é tão transitório que o Brasil ficou mais competitivo, porque a nossa moeda ficou muito desvalorizada. Então, a gente está exportando muito mais do que exportávamos antes, sobretudo alimentos, principalmente proteína, carne de frango, suína, bovina. E esse volume de exportação é bom para a balança comercial, mas é um desafio a mais para a inflação, porque desabastece o mercado brasileiro e cria esse problema com o preço. Então, a taxa de câmbio ela não só encarece a matéria-prima que a gente usa para a produção de alimentos, como ela também ajuda a desabastecer o mercado e criar mais um desafio para a inflação. Bom, por esse embalo que nós vimos, você acha que o IPCA cheio do mês pode vir mais alto que o IPCA 15? Olha, eu ainda continuo com a minha simulação aqui, a minha previsão de 0,7, 0,75 no máximo para o IPCA de novembro, que não deixa de ser uma taxa que aproxima o IPCA da meta de inflação, que é 4% para 2020. Então, há 2, 3 meses atrás, a gente não ousava em esperar um IPCA acima de 2%, e agora ele ameaça cravar a meta. Então, de qualquer maneira, há uma aceleração na inflação e ela vai ficar muito mais próximo da meta do que a gente podia prever há poucos meses atrás. Exatamente. Nós passamos vários meses, inclusive considerando a possibilidade de a inflação deste ano ficar abaixo do piso da meta, né, dos 2,5%, né? E agora, como é que ficaria no fechamento do ano? Porque em dezembro do ano passado nós tivemos uma inflação muito pressionada. Você acha que existe alguma condição que jogue a inflação deste ano acima da de 2019? Chances existem, porque a gente continua vendo uma pressão dentro de alimentos muito grande e há um ajuste a ser feito aí no final de 2020 que tem a ver com as mensalidades escolares. Muitas escolas estão voltando à normalidade, há a expectativa da gente captar o fim daquele desconto que foi concedido por muitas instituições. Então, a gente, nesse momento, está trabalhando numa coleta de preços para avaliar o percentual, né, que a gente ainda vai captar para a mensalidade escolar entre esse período de novembro e dezembro. E isso pode, sim, aproximar o IPCA do que ele foi em dezembro do ano passado. Se não me falha a memória, ele foi 1,15%, e aquela taxa só foi alcançada por um aumento absurdo na carne bovina, dada o volume enorme de exportação que a gente teve entre novembro e dezembro do ano passado. E aquilo provocou um descolamento que também surpreendeu o mercado quanto à sua expectativa de inflação para o ano passado, né? E um pouco esse ano a gente pode ter uma taxa igual ou até superior, a depender de quanto a gente vai captar para a mensalidade escolar nessa reta final de 2020. Então, pode ser, sim, pode ser que a gente tenha um dezembro desafiador, né? Tendo aí a alimentação ainda como a principal fonte de pressão inflacionária. É isso, conversamos com o André Brás, que é economista da FGV Ibre. André, muito obrigado, uma boa tarde.